Irmãos, eu estava tentado a começar com boa noite, mas é bom dia mesmo. Estou vendo um monte de passarinho passando ainda na minha cabeça, que estou bem cansado hoje. Como eu disse ontem, dar palestra é fácil, pregar que é difícil. Pregar é a luta com Deus. Então, eu peço que vocês me acompanhem em oração, na medida que a gente vai trabalhando o tema do Pai Nosso, agora de manhã. Eu vou estar falando durante mais ou menos uns 30, 40 minutos sobre essa oração, chamada oração modelo. Eu entendo que é apropriado que a gente termine essa conferência lembrando a nossa responsabilidade diante de Deus. Durante 3 noites, nós consideramos o que a gente deve esperar de pastores e pregadores, aquilo que a gente deve exigir, inclusive de pastores e pregadores. Do outro lado, eu gostaria de terminar, ou concluir esse meu período com vocês, lembrando aquilo que é requerido de todos nós como cristãos: oração. Como eu tentei frisar na última palestra ontem à noite, avivamento vem por meio da pregação, o avivamento é guiado ou corrigido pela pregação, mas antes da pregação, o avivamento é preparado pelas orações dos crentes. Vamos orar, vamos orar, né? Vamos ler Mateus capítulo 6, versos 5 até 18. Eu vou depois dar algumas palavras sobre essa passagem. Obrigado, irmão. Mas eu gostaria de concentrar nossa atenção nos versos 9 até 13. Mateus capítulo 6, versos 5 até 18. Todos abriram aí? Mateus. Às vezes eu fico com saudade daquele tempo que todo mundo usava a mesma Bíblia e você podia dar o número da página também, né? Hoje cada um tem uma Bíblia diferente, é complicado fazer isso. Mas Mateus 6, versos 5 até 18. Acompanhe a leitura e depois a gente começa a exposição. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta, e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unges a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim a teu Pai em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Quando nós lemos a passagem paralela em Lucas capítulo 11, nós descobrimos que Jesus nos dá essa oração como resposta a uma petição dos seus próprios discípulos. Verso 1, final do verso 1 e o começo do verso 2. Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou. É interessante colocar essa oração dentro do contexto maior do Evangelho de Mateus. Como alguém já sugeriu, você pode resumir a história da igreja a partir da interpretação da Epístola de Romanos. Como essa epístola famosa de Paulo, ela foi determinante para a cristandade em momentos específicos da história da igreja, mas também Mateus é um dos livros mais influentes do Novo Testamento, até por causa da sua estrutura. Quando você começa a ler Mateus com um pouco mais de atenção, você se surpreende
que Mateus tem 5 grandes discursos. Esse trecho que nós estamos considerando, Mateus 5 a 7, o Sermão do Monte, depois Mateus 10, depois Mateus 13, depois Mateus 18, depois Mateus 24 e 25. Isso não é, essa estrutura, 5 blocos principais, não é por acaso, porque Mateus foi escrito, esse evangelho, para o público judeu. O ponto do evangelista aqui é provar que Jesus, aquele que está sendo descrito, narrado nessas páginas, é aquele que foi ansiado, prometido, profetizado no Antigo Testamento. Então, Mateus, inspirado por Deus, começa a mostrar em todo o seu livro que Jesus é aquele que era ansiado, aquele profetizado lá no Antigo Testamento. E essa estrutura de 5 discursos remeteria o judeu imediatamente para o Pentateuco, onde você tem os 5 grandes livros da lei. Então o judeu notaria, na sua leitura de Mateus, que há uma ligação entre o Pentateuco, entre aquele que escreve e pelo qual o Pentateuco chega a nós, Moisés, com Jesus, e ele imediatamente lembraria que o próprio Moisés profetizou que viria alguém maior do que ele, e a esse a gente deveria escutar, ou o povo de Deus deveria escutar. Fechando um pouco mais a nossa lente, e eu não tenho como continuar levantando esses detalhes que são muito legais e muito interessantes, nós lembramos que a lei é dada no Monte Sinai. Só que aqui nós temos o nosso Salvador se levantando no monte, e lembrando que a lei continua no Novo Testamento, não há uma ruptura agora com o Novo Testamento, mas por outro lado, aquele que está no monte pregando é maior do que aquele pelo qual a lei foi dada lá no Antigo Testamento. Então, o judeu tipicamente notaria nessas várias luzes que surgem do Evangelho de Mateus, que agora ele está não só diante do Messias, do servo sofredor prometido anteriormente, profetizado anteriormente, ele está diante agora de um legislador que tem a autoridade de comandar nossa vida. E o que Jesus começa a fazer aqui especificamente é comandar a nossa espiritualidade e nossa vida de oração. Como nós vimos em Lucas 11, o Pai Nosso é dado então a um pedido simples dos discípulos: ensina-nos a orar. E Jesus prontamente faz isso. Surpreendentemente, ele faz isso com oração bem curtinha, bem pequenininha, mas não menos forte e vigorosa. Essa oração pode ser dividida da seguinte forma: primeiro, uma breve introdução, um breve introito. Depois, 3 pedidos centrados na glória, na majestade, no poder de Deus. Depois, 3 pedidos centrados em nossas reais necessidades. E no final, uma doxologia, uma expressão de louvor, de gratidão a esse Deus que não apenas nos convida a orar, mas também nos instrui como orar e orar bem, na esperança de sermos atendidos. Comecemos então. A introdução é simples: Pai nosso que estás nos céus. Me encanta na fé cristã que ela consegue unir aquilo para outras religiões é completamente antagônico. De cara nessa oração, o que nós aprendemos é que o Deus Todo-Poderoso, o Deus que criou todo o universo pela palavra do seu poder, o Deus que simplesmente diz faça-se, tudo veio à existência do nada, literalmente, esse Deus é um Deus pessoal. Jesus une as 2 ideias aqui quando ele começa nos ensinando que nós nos dirigimos a nosso Pai que estás nos céus. Para mim, é encantador você olhar para o céu e começar a meditar na distância das estrelas, que aquela luzinha que chega a você caminhou milhares e milhares e milhares de anos-luz para chegar a você, e provavelmente por causa da distância aquela estrela já simplesmente morreu, ela já acabou, e só agora você está recebendo a luz daquela estrela. Você olha um mapa de galáxias, é impressionante a quantidade de estrelas e de galáxias do universo. Deus é muito maior do que isso, posto que Ele é o Criador de tudo isso. Do outro lado, esse Deus, que os teólogos gostam de chamar de transcendente, esse Deus que habita acima dos céus, que reina sobre todo o universo, toda a criação, esse Deus diante do qual todos nós somos pó da areia, esse Deus tem prazer em se inclinar para nós, nos tratar como filhos amados,
e nos convidar a nos dirigir a Ele como nosso amado Pai. Pai nosso que estás nos céus, o Deus infinito, o Deus autoexistente, o Deus imutável, Criador Todo-Poderoso, Ele é o Deus que se inclina para nós e tem prazer de nos ajuntar como seus filhos e ouvir a nossa oração. Um detalhe importante aqui é que não é a imagem que nós temos de nossos pais na carne que começa a determinar a nossa definição de pai. O que nós aprendemos na Bíblia é que Deus mesmo se revela como Pai e Ele nos dá a definição de quem Ele é como Pai. E esse talvez seja uma das grandes verdades reveladas no Novo Testamento, que Deus tem prazer em nos tornar uma família, nos ajuntar como seus filhos amados e ter uma relação paternal conosco. E aqui a ideia de Pai, vocês já devem saber a ideia do Abba Pai lá de Romanos, capítulo 8, versos 16 em diante, é que Deus entra na relação conosco como nós tratamos os nossos filhos pequenininhos. Ele tem prazer em nos acalentar, em nos tomar sob seus braços amados. Isso é encantador. O Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador de todas as coisas, nos acolhe como filhinhos pequenos. Ele tem prazer em nos assistir enquanto filhos novinhos. Mas um ponto que também precisa ser destacado aqui é o tempo verbal dessa expressão, o pronome pessoal dessa expressão. É Pai Nosso. Então é interessante notar que nós somos convidados a orar em comunidade. Ainda que antes Jesus esteja lembrando que a gente deve orar em nosso quarto e jejuar somente diante de Deus, o que ele está fazendo anteriormente é corrigindo um exibicionismo da nossa devoção, da nossa espiritualidade. Do outro lado, nós aprendemos a orar juntos com nossos irmãos e irmãs. Nós aprendemos a orar em comunidade, orando ao nosso Pai que estás nos céus. Nós somos amados, nós fomos eleitos, nós somos redimidos, justificados como indivíduos, mas inseridos em comunidade. Lembra que no peregrino John Bunyan, ele está indo sozinho para o céu. Mas a continuação, a cristiana, a mulher dele, os filhos vão também para o céu para encontrar o peregrino lá. A vida cristã é vivida em comunidade. Nós somos chamados a viver juntos e fundamentalmente orar juntos. Nós aprendemos a orar com nossos irmãos e irmãs, ouvindo a oração deles, acompanhando a oração deles e orando junto com eles também. Essa é a introdução. Pai nosso que estás nos céus, o Deus Todo-Poderoso é o Deus pessoal, é o Deus que nos atrai como filhos amados e que se relaciona conosco como amado Pai e se relaciona com todos nós juntos como nosso Pai, com toda a comunidade. Agora nós temos 3 petições dirigidas a Deus. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça a tua vontade. É bem sugestivo que quando Jesus nos ensina a orar, ele lembra que a gente tem que olhar para cima em primeiro lugar. A gente tem que colocar nossa atenção em quem nós estamos pedindo em primeiro lugar. Então a primeira parte da oração nos lembra que em nossas orações nós devemos ter uma preocupação e um zelo com Deus e pelo nome de Deus. Primeiro nós pedimos para que Deus seja santificado. Como isso? É possível acrescentar santidade ou glória a Deus? Ele precisa disso? O que Jesus começa a nos mostrar aqui é o seguinte: se você, se eu, se nós aqui queremos ter uma vida de fato transformada e moldada pelo Evangelho, essa vida transformada e moldada será moldada e transformada por meio da oração. Quando nós oramos para que o nome de Deus seja santificado, paradoxalmente, ao ansiarmos pela glória da santidade de Deus, nós somos transformados em homens e mulheres santos mediante oração. Lembra, você não está orando aqui por uma mera energia. Você não está orando por uma divindade de barro, argila, pedra ou madeira. Você está orando para o nosso Pai que está nos céus, nosso Deus pessoal. Quando nós oramos a Ele,
nós somos transformados misticamente, graciosamente. Nós somos inseridos nessa santidade de Deus. Nós somos transformados e moldados à imagem de Deus. Então, quando nós oramos, quando nós nos dirigimos em petição a esse Deus, ao mesmo tempo que oramos a Ele, expressamos nossos desejos relativos à sua glória e expressamos nossas petições e anseios a Ele, por outro lado, Ele derrama da sua graça sobre nós, para que nós, que somos a sua família, sejamos transformados em homens e mulheres santos. Venha o teu reino. Isso aqui é muito legal. De um lado, e Jesus imediatamente continua falando disso, nossa oração não muda Deus. Isso é loucura, supor que nossa oração pode mudar os propósitos ou os planos de Deus. Quem pensa assim é que nunca pensou seriamente em Deus e no mistério que é a oração. Do outro lado, nossas orações têm significado, porque o Deus que predetermina todas as coisas, inclusive o fiozinho de cabelo que cai da sua cabeça, Ele predeterminou que as grandes bênçãos que são derramadas sobre nós, Ele predeterminou a vinda do reino dEle por meio de nossas orações. Nossas orações foram inseridas no propósito eterno de Deus. Então, quando nós oramos, nós estamos orando debaixo da vontade de Deus, e nossas orações são, por assim dizer, usadas para fazer que a vontade de Deus seja realizada em nosso meio. Então, na verdade, a oração não é um exercício que começa em mim e chega a Deus. Nota, é Deus que nos convida a orar, é Deus que nos instrui a orar, e Deus lembra que por meio das nossas orações o reino vem, e por meio de nossas orações a vontade dele será feita. Em outras palavras, quando nós oramos, nós é que somos transformados. Quando nós oramos de verdade, nós é que somos mudados, não Deus. Nota que ainda que essas 3 primeiras cláusulas expressem nossa preocupação com a divindade, com a glória, com a majestade de Deus, do outro lado, na medida que a gente derrama diante de Deus nossa preocupação e nosso zelo por Ele, nós somos modificados. E mais, nossas vidas, a vida de todos vocês que oram, é inserido no plano maior de Deus. A nossa oração, então, tem significado. Pensa nisso. Desde o princípio da Bíblia, já está determinado o dia do Senhor. Desde o princípio da Bíblia está determinada a vinda do Salvador, a primeira vinda dele, para ter o calcanhar ferido, para esmagar a cabeça da serpente, mas também já está determinado desde o começo da Bíblia a vinda de Deus para julgar a toda a criação. Do outro lado, paradoxalmente, essa vinda vem por meio da oração. Nós somos chamados, convidados então a almejar a vinda do reino, a suplicar a vinda do reino, para que o reino venha em toda a sua inteireza, em todo o seu poder, para fazer o bem e a justiça triunfarem nessa vida. Em outras palavras, Deus predeterminou não apenas o fim, o dia do Senhor, o dia do pagamento final, do julgamento final, mas Deus predetermina também o meio pelo qual esse dia vem, que são as nossas orações, clamando para que Ele venha, para que Ele encerre essa era, para inaugurar a grande era vindoura, onde Ele será tudo em todos. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Nós não oramos para impor nossa vontade a Deus. Nós oramos para que a vontade dele seja realizada em nossa vida. O nosso grande modelo de oração é o próprio Jesus. Ele nos instrui a orar aqui, e depois ele mostra como a gente ora isso no Getsemane, suando sangue, como diz o médico Lucas. E ele diz: afasta de mim esse cálice, mas não seja como eu quero, mas como tu queres. Jesus, o eterno Filho de Deus, Deus de Deus, luz de luz, ele entrega a sua vontade a seu amado Pai, para que o seu Pai faça a sua vontade por meio do Filho. A gente não pode ser maior do que Jesus. Nós oramos para que a vontade dele seja realizada em nós e por meio de nós. Nós suplicamos então para que a vontade dele venha. A oração começa em Deus, Ele que nos instrui, Ele que nos chama a orar, e quando nós oramos, a vontade dele é realizada em nós e por meio de nós. Em outras palavras, e aí a gente já entra nas outras 3 cláusulas, não espera receber nenhuma bênção se você não orar. Não espera ver as promessas de Deus se concretizarem em sua vida se você não orar. O reino vem por meio da oração. A vontade de Deus vem por meio da oração. 2 questões que a gente precisa lembrar rapidamente aqui. Por que nós pedimos e não recebemos?
porque nós insistimos e muitas vezes aquilo que a gente requer não é dado a nós. Você pode lembrar de Tiago, quando o apóstolo ensina-nos que nós pedimos mal para gastarmos em nossos próprios prazeres e por isso nós não recebemos. Mas, de outro lado, a gente pode lembrar do que Jesus ensina em João capítulo 15, verso 7. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Espantoso isso. Se as minhas palavras permanecerem em vocês, se vocês ficarem ligados a mim, tudo que vocês pedirem será concedido. Por que nós não recebemos? Porque nós não oramos segundo a palavra. Nós não oramos para que a vontade de Deus seja feita. Nós queremos muitas vezes impor nossos desejos carnais. Muitas vezes queremos impor nossos pedidos que não são guiados pela palavra ao Deus Todo-Poderoso. Ele não tem obrigação de nenhuma de nos atender quando nós pedimos por causa dos nossos desejos carnais. Ele também não tem nenhuma obrigação de nos atender quando pedimos contra a palavra dele, contra a vontade dele. E a vontade dele é que a gente peça pelo pão, perdão e livramento. O pão aqui, gente, é pão mesmo. Algumas pessoas tentam insinuar que o pão aqui é palavra. É gente que quer ser mais espiritual do que o próprio Deus, que criou todas as coisas, criou até mesmo pão. O ponto de Jesus aqui, aliás, continuando, indo um pouco mais nessa linha, se a gente acaba querendo encaixar aqui a ideia de palavra, nós quebramos a própria beleza e simetria da oração. Introdução, 3 pedidos centrados em Deus, 3 pedidos centrados em nossa necessidade, conclusão. Jesus ensina-nos então que a gente deve pedir o pão. E o pão aqui são todos aqueles anseios, desejos nossos que nós necessitamos para que Deus seja glorificado. Então aqui você pode incluir comida, você pode incluir casa, você pode incluir roupa, você pode incluir um esposo, uma esposa, alguém querido para andar com você, um amigo do peito, uma amiga do peito para andar com você para o resto da vida. Tudo aquilo que nós precisamos para sermos de fato novos homens, novas mulheres em Cristo é incluído nessa pequena cláusula. Isso para mim é encantador. Nós somos chamados a colocar diante de Deus, por meio de Jesus Cristo, tudo aquilo que nós necessitamos para viver bem nessa vida. Aqui não tem nada de teologia da prosperidade. O que nós somos convidados aqui é derramar diante de Deus nossas reais necessidades. Verso 12 é o único verso que é enfatizado. Você vê isso nos versos 14 e 15. Ao mesmo tempo que nós pedimos perdão, nós temos que perdoar aqueles que estão ao nosso redor. E como isso é difícil, como isso é complicado. Mas, por outro lado, ao mesmo tempo que você pede, você recebe provisão para fazer isso. Aqui nós temos uma obrigação evangélica, nós temos um mandato evangélico de, ao mesmo tempo que imploramos perdão, perdoamos na mesma medida. E é muito sugestivo que é a única cláusula de toda oração que ela é reenfatizada, versos 14 e 15. Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas dívidas. Que coisa terrível! Quando nós deixamos de perdoar aquelas pessoas ao nosso redor, o perdão é retido, porque nós nos colocamos agora na posição de pecadores, de gente de coração duro. Então nós, com ousadia, podemos suplicar perdão pelos nossos pecados, mas na mesma medida, a gente tem que ter um coração aberto para perdoar os outros. Por quê? Porque Deus pagou um preço muito maior pelo nosso pecado. O pecado que os outros cometem contra a gente, calúnias, ofensas, caricaturas, palavras duras e fortes, grosseiras até, não se comparam ao que a gente fez e a gente continua fazendo diante de Deus. Então, na verdade, aqui, de um lado, a gente suplica para experimentar esse perdão diário. Do outro lado, a gente suplica para que Deus nos ajude a dividir esse perdão com aquelas pessoas que estão ao nosso redor. A amargura destrói a gente. Aliás, a amargura caminha com orgulho, aquele pecado que é tão desprezado na Bíblia. Quando não quero perdoar os outros, eu parto do ponto de que
o meu ego, a minha vida, o que eu faço ou deixo de fazer tem muito mais valor do que o próprio Deus. Nós somos chamados a abrir mão do nosso orgulho por meio do perdão. Nós não temos o direito de reter o perdão àqueles que nos ofenderam, intencionalmente, sem intenção, mas ainda assim nos magoaram, nos ofenderam. E por último, uma petição por livramento. O mal aqui pode ser interpretado de duas formas aqui. O mal pode ser o mal cotidiano que nos ronda, a violência dos homens, uma tragédia fortuita, qual a gente não está preparado para enfrentar, como aquelas chuvas lá em Santa Catarina, ou até mesmo a ação do diabo, a ação demoníaca. O que Jesus lembra aqui é que nós devemos, dia a dia, suplicar livramento e proteção de Deus contra tudo aquilo que está ao nosso redor, seja o mal que vem dos homens, o mal presente da própria criação por causa do nosso pecado, seja aquele mal que é suscitado pela ação demoníaca. Se a gente começa a meditar nesses dois versos, a gente começa a notar que tudo que a gente precisa para viver bem e para a glória de Deus está coberto por essas três cláusulas: o pão, o perdão e o livramento. Basicamente o que nós precisamos para que Deus seja glorificado. E aí o texto termina com uma pequena exclamação de adoração: pois teu reino, poder, a glória para sempre. Amém. Na minha Bíblia, essa expressão está em colchetes. Algumas pessoas sugerem que ela não se encontra nos melhores manuscritos. Eu não esquento minha cabeça com isso, porque nem mesmo os eruditos chegam a um consenso sobre essa questão aí ligada aos vários manuscritos e traduções bíblicas do passado, se está ou não está. O fato é que é interessante que na igreja primitiva, os primeiros séculos, até a época de Agostinho, que nós consideramos quinta-feira aqui, essa oração era sempre recitada ao fim do culto. E geralmente era um pastor, um dos diáconos, que recitava em voz alta essa oração, e toda a igreja respondia no final da oração: pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Jesus fecha o ciclo. Nós voltamos à glória de Deus, ao reino de Deus, à majestade de Deus no fim da oração. Quando nós nos colocamos de joelhos, nós reconhecemos que tudo que nós temos, tudo que nós somos, vem de Deus. É nele que nós encontramos grandes bênçãos, é nele que nós encontramos tudo aquilo que a gente precisa para viver de tal forma que o reino seja expandido, que o poder seja manifesto, que a glória seja vista por homens e mulheres. Nesse sentido, então, um homem, uma mulher que se diz cristão e não ora, ele não entendeu o que é cristianismo. Na verdade, ele continua ateu. Deus é um princípio para ele, Deus é uma ideia para ele, mas não o Deus pessoal, todo-poderoso, que habita acima dos céus e que nos convida à oração. Nós precisamos orar, nós somos chamados a orar. Sem oração, nossa vida caminha para o desastre. Algumas aplicações práticas para a gente, então. Primeiro, para lembrar da liturgia antiga, corações ao alto. Ergam seus corações para Deus. Essa é a ideia básica da oração. Começa com uma descrição de quem é Deus, aquele que nos convida à oração, mas por outro lado, as três primeiras petições são centradas na glória, na majestade, da vontade, no reino, na santidade de Deus. Então, ergam seus corações ao alto. Foquem somente em Deus, foquem seu coração em Deus. A verdadeira oração começa com o entendimento de quem Deus é. E é o nosso entendimento de Deus que vai conduzir toda a nossa oração, toda a nossa busca por Deus, toda a nossa devoção a Deus. Então, ergam seus corações a Deus, levantem seus corações a Deus, foquem a sua mente, foquem seu coração naquele que é o Altíssimo, naquele que é o nosso grande Pai Celestial. Segunda aplicação: não há desculpa para nós orarmos. E aqui tem uma questão muito interessante e, para mim, profundamente libertadora. Eu fui criado num meio em que se repetia aqueles chavões de muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder. Então você lia sobre os grandes personagens da Bíblia e você ficava vendo
personagens históricos, principalmente. Você ficava lendo sobre homens orando 2 horas direto por dia, 3 horas direto por dia, e muitas vezes, porque nós não conseguimos repetir isso em nossas vidas, a gente acha que a gente não consegue orar, logo a gente não dá espaço para oração em nossas vidas. Só que nós aparentemente não fomos chamados a atenção por um detalhe muito pequenininho, muito interessante. Nós temos aqui a oração modelo, a oração dada pela boca do próprio Jesus Cristo, nosso Salvador. Em quanto tempo você leva para repetir a sua oração? 30 segundos? 45 segundos? 1 minuto no máximo, né? Não mais do que isso. Não tem tempo para fazer isso. Mas é interessante notar que linha a linha dessa oração é um resumo de todos os 150 salmos. Um homem, pelo menos, chamado Dietrich Bonhoeffer, ele começou a mostrar que o Pai Nosso é o resumo de todo o saltério, que é a nossa escola de oração. É lá no saltério que a gente aprende a orar. É interessante que livros sobre oração, do tipo Como Orar, 10 Passos para a Vida Vitoriosa, 5 Passos para a Oração de Poder e por aí vai, é um tipo de literatura extremamente recente na história do cristianismo. Nasceu aí uns 150 anos para cá. Quando um pastor, um presbítero, um diácono queria ensinar a sua igreja a orar, ele pregaria no Pai Nosso, ou pregaria os 150 salmos, como Agostinho fez na igreja dele em Pona Régia. Mas quanto tempo você leva para orar um salmo, ou 2 salmos? 10 minutos? 20 minutos? Salmo 119, talvez a gente leve uns 30 minutos, lendo pausadamente, 35 minutos, lendo bem devagarinho, meditando. Mas quando você pega os salmos, eles são tão curtos quanto o Pai Nosso. O que isso quer nos ensinar? Opa! Okay. Ceará jogou ontem, Fortaleza. Ceará está quase classificado, né? O Vasco ontem praticamente já está na primeira divisão, então sai um peso das minhas costas então. Ok, fecha parênteses. Ter pai português é sina, né? Então a gente tem que torcer pelo Vasco da Gama, 3ª ou 4ª geração na família de vascaínos. Ninguém é perfeito. O que isso quer ensinar para a gente? Essas orações curtas. Lembra que Paulo, no final da sua primeira epístola aos Tessalonicenses, ele nos ensina: orem sem cessar. Como orar vivendo num grande centro urbano? Você passa 1 hora, 1 hora e meia em condução por dia, você trabalha 8 horas diárias, 40, 44 horas semanais, talvez os adolescentes aqui, jovens principalmente, tendo que estudar depois do trabalho, passam 10, 12 horas fora de casa. Como orar sem cessar? O segredo está aqui. A gente tem que alimentar nossas orações pela palavra, não pelos modelos, por mais inspirados ou inspirativos que sejam, que estejam ao nosso redor. É a palavra que nos ensina a orar. Nesse sentido, quanto mais nós andamos com salmos, quanto mais nós andamos com o Pai Nosso, recebemos 2 benefícios. Primeiro, a gente começa a orar, como Jesus ensina em João 15, 7. Oramos segundo a palavra dele permanece em nós. Por outro lado, tudo passa a ser motivo de oração. Ao mesmo tempo que nossa oração começa a ter a linguagem burilada, modificada pelos salmos, a gente começa a misturar salmos e o Pai Nosso com a nossa oração, a gente começa a citar o texto bíblico em nossa oração, que eu acho extremamente encantador e bonito isso. Por outro lado, a gente começa a orar sem cessar, como nós aprendemos nos salmos. Você está dentro do ônibus, alguma coisa atrai sua atenção, uma lembrança, você já remete uma oração a Deus. Você está no seu trabalho, perseguido pelo seu chefe, assediado pelo seu chefe, aquilo é motivo de oração. Você senta diante de um prato para comer, aquilo é motivo de oração. Você está na escola, tem que fazer uma prova, tem que estudar, aquilo é motivo de oração. Você é desafiado na faculdade, alguma ideia nova, aparentemente perigosa, potencialmente perigosa, contrária à fé cristã, aquilo é motivo de oração. Você está voltando do trabalho para casa à noite, da escola para casa à noite, perigo, trevas, isso é motivo de oração. Você é chamado a atenção aos seus pecados, sua miséria, isso é motivo de oração. Nós começamos a orar sem cessar, no espírito da oração modelo, no espírito dos salmos. Orações curtas, orações apaixonadas, orações vigorosas, mas orações guiadas, dirigidas pelo que a gente está aprendendo na Bíblia.
por isso, e algumas pessoas talvez tenham surpreendido com isso, na antiguidade, na época de Agostinho, ninguém poderia ter a pretensão de alcançar o diaconato, o presbiterato, se não dominasse de cor os 150 salmos. Isso é profundamente humilhante para nós. Por quê? Porque aquelas pessoas entendiam o saltério e o Pai Nosso como um livro de oração, um manual de oração da igreja. Quer aprender, vai entrar no ginásio, que são os salmos. Quer aprender, vai para a escola, que é o Pai Nosso. Não há desculpa para nós deixarmos de orar. Toda a nossa vida agora, toda a nossa existência, tudo que a gente faz e pensa, o que a gente passa ou passa por nós no meio da rua, tudo isso se torna motivo de petição, de súplica, de confissão e, sobretudo, de louvor e adoração. Uma outra aplicação, a espiritualidade aqui é discreta. É interessante como Jesus vai demolindo todo o exibicionismo na espiritualidade da devoção. Não há espaço para exibicionismo na espiritualidade e na devoção cristã. O legalismo, infelizmente, que tem o poder de embrutecer a fé e de tornar a fé cristã um negócio feio, esse legalismo geralmente anda lado a lado com uma espiritualidade exibicionista. É gente orando 20, 25 minutos do culto, é gente impostando a voz, a pessoa fala calminho, mansinho, parece uma ovelhinha falando, aí vai orar, imposta a voz, é cheio de poder, e Deus abençoa, tá? Tudo isso é rejeitado. Até mesmo o jejum se torna algo para ser oculto. A nossa devoção é algo que toca a nossa relação com Deus. Então, maridos, até mesmo no trato com a esposa, com os filhos, sejam discretos em suas orações, sejam discretos na postura de vocês. Esposas, a mesma coisa. Filhos, a mesma coisa. Oração, jejum, a nossa devoção é algo que toca apenas nós e o próprio Deus. A gente não precisa exibir isso para as outras pessoas. A gente não precisa fingir o que nós somos, porque na medida que a gente começa a querer fingir, nós já deixamos de ser aquilo que a gente almeja ser. Uma outra aplicação, entregue tudo a Deus. É isso que a gente aprende do Pai Nosso. Todos os seus anseios, todas as suas necessidades, tudo aquilo que causa aflição, dor a você, entregue a Deus. Voltando ao que eu coloquei na segunda aplicação, para mim uma das orações mais encantadoras da Bíblia é quando o leproso vira para Jesus e clama: ó Cristo, filho de Davi, tem misericórdia de mim, pecador. Se até para fazer uma oração um pouco mais longa está difícil, ore como leproso, clame a Deus, entregue seus anseios a Deus, entregue suas petições a Deus, entregue aquilo que te atormenta a Deus, clame, Ele te livrará. Lute, Ele vai te transformar, mas vai trazer livramento. Mais uma aplicação, que Deus receba a glória por meio de nossa oração. Nota, voltando ao que eu falei anteriormente, nós devemos ter uma espiritualidade discreta, nós devemos buscar a Deus, tempo e fora de tempo, não para nos exibir diante dos homens, das mulheres, da comunidade, mas nós devemos buscar a Deus para que Ele seja glorificado. Esse é o fim da oração, é assim que a oração termina. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Então orem para que Deus receba a glória, orem para que Ele seja glorificado. Quando vocês começarem a receber bênçãos, quando vocês começarem a notar as promessas de Deus se cumprindo na vida de vocês, deem glória a Deus. A oração lembra que tudo que nós temos, tudo que nós recebemos é para o louvor e para a glória de Deus. Não há espaço para orgulho e para vaidade aqui. E por fim, orem juntos. Se eu tivesse um quadro aqui, eu colocaria da seguinte forma: você tem a sua oração espontânea, dia a dia, como eu disse há pouco, aquilo que está ao seu redor dispara em você orações. Então você vai gastar sua atenção, o seu tempo, orando, invocando ao Senhor, confessando ao Senhor, suplicando ao Senhor, dando graça ao Senhor. Mas para nós orarmos sem cessar, nós temos que meditar dia a dia nos Salmos, dia a dia no Pai Nosso. O que você vai descobrir é que você vai precisar ler mais a Bíblia do que orar, e não o contrário. Você vai precisar escutar mais de Deus e falar menos na presença dEle. Então, para você ter no seu dia a dia orações espontâneas, orar sem cessar, você precisa meditar o Pai Nosso, precisa meditar os Salmos. Voltando sempre aos Salmos. Uma dica, eu
Posso mandar depois para o pastor Clayton, hoje à noite, um guiazinho para você orar os 150 salmos durante o mês inteiro. Então você volta uma vez por mês aos salmos, uma média de 5, 6, 7 salmos por dia. Você pode dividir esses salmos aí manhã, tarde, noite, lendo antes de sair para trabalho, na hora do almoço ler mais 1 ou 2 salmos, no final da noite ler mais 1 ou 2 salmos, voltando mês a mês aos salmos. Então, oração espontânea, psaltério, a Bíblia no meio, sempre voltando ao texto, para que a nossa oração espontânea no dia a dia seja guiada, estimulada, saturada de Bíblia. Do outro lado, nós precisamos da comunidade. Nós precisamos orar juntos. Deus é o nosso Pai, o Pai de todos nós juntos. E é aqui juntos que a gente aprende a orar e é juntos que a gente se estimula na vida de oração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.